Parte 2. Está tudo fodido. Capítulo 6. A fórmula da humanidade. Dependendo da sua perspectiva, o filósofo Immanuel Kant era a pessoa mais chata que já viveu ou o sonho molhado de um viciado em produtividade. Durante 40 anos, acordava todas as manhãs às 5 e escrevia por exatamente 3 horas. Depois dava aulas na mesma universidade por exatamente 4 horas e almoçava no mesmo restaurante todos os dias. À tarde dava um longo passeio pelo mesmo parque, fazendo o mesmo percurso, saindo e regressando a casa exatamente à mesma hora. Fê-lo durante 40 anos, todos os dias. Kant era a eficiência em pessoa. Era tão mecânico nos seus hábitos que os vizinhos diziam, a brincar, que podiam acertar os relógios pela hora a que ele saía de casa. Saía para o seu passeio diário às 15h30. Jantava com um amigo a maior parte das noites e deitava-se impertrivelmente às 22h. Apesar de parecer um chato colossal, Kant foi um dos mais importantes e influentes pensadores da história. E do seu apartamento de uma assoalhada em Königsberg, na Prússia, fez mais para guiar o mundo do que a maior parte dos reis, presidentes, primeiros-ministros ou generais, antes ou depois dele. Se vive numa sociedade democrática que protege as liberdades individuais, deve agradecer parcialmente a Kant por isso. Ele foi um dos primeiros a defender que todas as pessoas têm uma dignidade inerente que deve ser considerada e respeitada. Foi a primeira pessoa a imaginar um organismo governamental mundial que pudesse garantir a paz na maior parte do mundo. Uma ideia que acabaria por inspirar a formação das Nações Unidas. As suas descrições de como percebemos o espaço e o tempo inspirariam mais tarde a descoberta por Einstein da teoria da relatividade. Foi um dos primeiros a sugerir a possibilidade dos direitos dos animais. Reinventou a filosofia da estética e da beleza. Resolveu o debate filosófico de 200 anos entre racionalismo e o empirismo em 2 centenas de páginas. E, como se tudo isso não fosse suficiente, reinventou a filosofia moral, de cima a baixo, derrubando ideias que tinham estado na base da civilização ocidental desde Aristóteles. Kant era uma central elétrica intelectual. Se o cérebro que pensa tivesse bíceps, o de Kant seria o Mr. Olímpia do universo intelectual. Tal como o seu estilo de vida, Kant era rígido e não fazia cedências quanto à sua visão do mundo. Acreditava que existia claramente um certo e um errado, um sistema de valores que transcendia e operava fora de quaisquer emoções humanas ou dos julgamentos do cérebro que sente. Além disso, vivia de acordo com o que pregava. Reis tentaram censurá-lo, padres condenaram-no, académicos invejaram-no, mas nenhum o deteve. Kant estava-se nas tintas, e digo isto no sentido mais verdadeiro e profundo da expressão. Foi o único pensador com que já me deparei que se abstinha da esperança e dos deficientes valores humanos em que esta se baseia, que confrontou a verdade desconfortável e se recusou a aceitar as suas horríveis implicações, que contemplou o abismo sem mais nada senão lógica e razão pura, que, armado apenas com o brilho da sua mente, se postou diante dos deuses e os desafiou. E, de alguma forma, ganhou. Mas, para compreender a luta hércula de Kant, primeiro temos de abrir um parênteses e aprender acerca de desenvolvimento psicológico, maturidade e idade adulta. Como crescer? Quando eu tinha uns 4 anos, apesar dos avisos da minha mãe em contrário, pus o dedo num fogão quente. Nesse dia, aprendi uma lição importante. As coisas muito quentes são uma merda, queimam, e uma pessoa nunca mais lhes quer tocar. Pela mesma altura, fiz outra descoberta importante. O gelado estava guardado no congelador, numa prateleira a que podia aceder facilmente, se me pusesse em bicos de pés. Um dia, enquanto a minha mãe estava no outro quarto, pobre mãe, peguei no gelado. Sentei-me no chão e comecei a empanturrar-me usando as minhas mãos nuas.
Foi o mais perto que estive de um orgasmo durante os 10 anos seguintes. Se havia um paraíso na minha mentezinha de 4 anos, eu tinha acabado de o encontrar. O meu pequeno Eliseu privado num balde de vinagre congelada. Enquanto o gelado começava a derreter, espalhei uma dose na cara, deixando-o escorrer pela camisa. Claro que tudo isto acontecia em câmara lenta. Eu estava praticamente a tomar banho naquela maravilhosa, doce e saboriosa taça. Oh, sim, glorioso leite açucarado. Partilha comigo os teus segredos, pois hoje conhecerei a grandeza. Então a mãe entrou e abriram-se as portas do inferno, o que incluiu, mas não se limitou, a um muito necessário banho. Aprendi um par de lições nesse dia. Uma foi que roubar gelado e depois despejá-lo em cima de mim no chão da cozinha punha a minha mãe muito zangada. E a segunda foi que as mães zangadas são uma treta, ralham e castigam. Nesse dia, muito à semelhança do dia do fogão, aprendi o que não fazer. Mas houve uma terceira meta-lição que foi aqui ensinada. Uma dessas lições que são tão óbvias que nem reparamos quando acontecem. Uma lição que foi muito mais importante do que as outras. Comer gelado era melhor do que queimar-me. Esta lição foi importante porque era um juízo de valor. Gelado é melhor do que fogões quentes. Prefiro uma doçura na boca que uma queimadura na mão. Foi a descoberta da preferência e, portanto, das prioridades. Foi o meu cérebro que sente que decidiu que uma coisa no mundo era melhor do que outra. A construção da minha primitiva hierarquia de valores. Um amigo meu descreveu uma vez a parentalidade como, basicamente, andar atrás de um miúdo por um par de décadas e garantir que ele não se mata acidentalmente. E ficarias surpreendido com a multiplicidade de formas que um miúdo pode descobrir de se matar acidentalmente. As crianças pequenas estão sempre à procura de maneiras novas de se matarem acidentalmente, porque a força motriz por trás da sua psicologia é a exploração. Muito cedo na vida somos impelidos a explorar o mundo à nossa volta, porque os nossos cérebros que sentem estão a colidir informação sobre o que nos satisfaz e o que nos prejudica, o que sabe bem e o que sabe mal, o que vale a pena perseguir e o que é melhor evitar. Estamos a construir a nossa hierarquia de valores, percebendo quais são os nossos valores primeiro e primários, para começarmos a saber pelo que ter esperança. Finalmente, a fase exploratória esgota-se, e isso não acontece por se ter esgotado o mundo para explorar. Na verdade é o oposto. A fase exploratória acaba porque, à medida que envelhecemos, começamos a reconhecer que há demasiado mundo para explorar. Não podemos tocar e provar tudo. Não podemos conhecer toda a gente. Não podemos ver todas as coisas. Há demasiadas experiências potenciais e a pura magnitude da nossa própria existência avassala-nos e intimida-nos. Assim, os nossos dois cérebros começam a focar-se menos em experimentar tudo e mais em desenvolver algumas regras para nos ajudarem a navegar a infindável complexidade do mundo diante de nós. Adotamos a maior parte das regras dos nossos pais e professores, mas muitas delas definimos-las sozinhos. Por exemplo, temos de andar a emparvoar o suficiente junto de chamas. Desenvolvemos uma pequena regra mental de que todas as chamas são perigosas, não apenas a do fogão. E depois de vermos a nossa mãe zangada vezes suficientes, começamos a perceber que assaltar o frigorífico e roubar a sobremesa é sempre mau, não só quando é gelado. Em resultado, alguns princípios começam a emergir nas nossas mentes. Ter cuidado nas proximidades de coisas perigosas para não nos magoarmos. Sermos honestos com os nossos pais, porque assim eles tratam-nos bem. Partilharmos com os irmãos para que eles partilhem connosco. Estes novos valores são mais sofisticados porque são abstratos. Não podemos apontar a justiça, nem fazer um desenho da prudência. A criança pensa, gelado é fantástico, por isso eu quero gelado. O adolescente pensa, gelado é fantástico, mas roubar coisas põe os meus pais lixados e vou ser castigado. Por isso não vou tirar o gelado do congelador. O adolescente aplica regras se, então, à sua tomada de decisão, pensando através de encadeamentos de causa e efeito,
de uma forma que a criança não consegue. Em consequência, um adolescente aprende que perseguir estritamente o seu próprio prazer e evitar a dor pode, muitas vezes, causar problemas. As ações têm consequências. Tem de fazer uma negociação entre o seu desejo e os desejos do que os rodeiam. Deve conformar-se às regras da sociedade e da autoridade e, então, na maior parte das vezes, será recompensado. Isto é maturidade em ação. Desenvolver valores de um nível mais elevado e mais abstratos para aperfeiçoar a tomada de decisões numa maior variedade de contextos. É assim que nos ajustamos ao mundo, que aprendemos a lidar com as aparentemente infinitas permutações da experiência. É um assalto cognitivo importante para as crianças e fundamental para crescer de uma maneira saudável e feliz. Criança, prazer. Adolescente, princípios, prazer. Figura 6.1. Uma criança pensa apenas no seu próprio prazer, ao passo que um adolescente aprende a navegar as regras para atingir os seus objetivos. As crianças pequenas são pequenos tiranos. Têm dificuldade em conceber qualquer coisa na vida que vá além do que é imediatamente prazeroso ou doloroso para eles num dado momento. Não conseguem sentir empatia, não imaginam o que é a vida no papel dos outros. A única coisa que sabem é que querem a porra do gelado. A identidade de uma criança é, por isso, muito pequena e frágil. Constitui-se simplesmente pelo que dá prazer e pelo que evita a dor. A Suzy gosta de chocolate, tem medo de cães, gosta de colorir, muitas vezes é má para o irmão. Esta é a extensão da identidade da Suzy, porque o seu cérebro que pensa ainda não desenvolveu significado suficiente para criar histórias coerentes para ela. Só quando ela for crescida o suficiente para perguntar para que é que o prazer, para que é a dor, é que conseguirá desenvolver algumas narrativas significativas para si e estabelecer identidade. O conhecimento do prazer e da dor ainda existe na adolescência, mas o prazer e a dor já não ditam a maior parte do processo de tomada de decisão. Já não são a base dos nossos valores. As crianças mais velhas avaliam os seus sentimentos pessoais em relação à sua compreensão das regras, das negociações e da ordem social em volta delas para planear e tomar decisões. Isto dá-lhes identidades mais amplas e robustas. O adolescente tem as mesmas hesitações que a criança ao aprender o que é prazeroso e o que é doloroso. Mas o adolescente hesita experimentando diferentes regras e papéis sociais. Se usar esta roupa, fico fixe? Se falar assim, as pessoas vão gostar de mim? Se fingir que gosto desta música, serei popular? Isto é o aperfeiçoamento, mas continua a haver uma fraqueza nesta abordagem que o adolescente faz da vida. Tudo é visto como uma negociação. A abordagem da vida nos adolescentes é uma série infindável de negociações. Vou fazer o que o chefe diz para poder ter dinheiro. Vou telefonar à minha mãe para ela não me gritar. Vou fazer o trabalho de casa para não lixar o meu futuro. Vou mentir e fingir que sou simpático para não ter de lidar com o conflito. Nada é feito pelo seu próprio valor. Tudo é uma transação calculada normalmente, feita por medo das repercussões negativas. Tudo é um meio para algum fim prazeroso. O problema com os valores adolescentes é que, se os mantiver, nunca defenderá realmente nada fora de si próprio. Continuará no seu íntimo a ser uma criança, embora mais inteligente e muito mais sofisticada. Continua tudo a girar em torno de maximizar o prazer e minimizar a dor. Mas o adolescente já tem sabedoria para antecipar algumas ações para chegar aí. No final, os valores adolescentes derrotam-se a si mesmos. Não pode viver toda a sua vida assim, ou nunca estará realmente a viver a sua vida. Estará simplesmente a viver uma agregação dos desejos das pessoas à sua volta. Para se tornar um indivíduo emocionalmente saudável, deve romper com esta negociação constante, em que trata sempre toda a gente como um meio para algum fim que lhe dá prazer, e começar a compreender os princípios e orientadores ainda mais elevados e abstratos. Como ser adulto? Quando faz uma pesquisa no Google sobre como ser adulto, a maior parte dos resultados
Foca-se na preparação de entrevistas de emprego, gestão das finanças pessoais, limpar o que suja e não ser um completo cretino. Estas coisas são todas fantásticas e, na verdade, são coisas que se espera que os adultos façam. Mas eu argumentaria que, em si mesmas, não o tornam um adulto. Simplesmente evitam que seja uma criança, o que é diferente. Isso acontece porque a maior parte das pessoas faz essas coisas porque se baseiam em regras e transações. São um meio para atingir um fim superficial. Prepara-se para uma entrevista de emprego porque quer aquele emprego. Aprende a limpar a casa porque o seu nível de limpeza tem consequências no que as pessoas pensam de si. Gera as suas finanças porque, se não o fizer, acabará por ficar completamente fodido. Negociar com as regras e a ordem social permite-nos sermos humanos funcionais no mundo. No entanto, havemos de acabar por compreender que a maior parte das coisas importantes na vida não podem ser ganhas através de negociações. Não quer negociar com o seu pai por amor, nem com os seus amigos por companheirismo, nem com o seu chefe por respeito. Negociar com as pessoas para o amarem e respeitarem parece uma treta. Boicota todo o projeto. Se tiver de convencer alguém a amá-lo, é porque a pessoa não o ama. Se tem de bajular alguém para o respeitar, essa pessoa nunca o respeitará. Se tiver de persuadir alguém a confiar em si, é porque não confia realmente. As coisas mais preciosas e importantes na vida são, por definição, não transacionáveis. E tentar negociá-las é, imediatamente, destruí-las. Não pode conspirar por felicidade. É impossível. No entanto, é o que as pessoas tentam muitas vezes fazer, especialmente quando procuram autoajuda e outros conselhos de desenvolvimento pessoal. Estou essencialmente a dizer: mostre-me as regras do jogo que tenho de jogar e jogá-lo-ei. Sem compreenderem que é o simples facto de pensarem que há regras para a felicidade que os está a impedir de serem felizes. Embora as pessoas que navegam a vida através da negociação e das regras possam chegar longe no mundo material, permanecem deficientes e sozinhas no mundo emocional. Isto porque os valores transacionáveis criam relações construídas sobre a manipulação. Ser adulto é compreender que, por vezes, um princípio abstrato é correto e bom em si mesmo, que mesmo que nos magoe hoje, mesmo que magoe os outros, ser honesto ainda é a coisa certa a fazer. Da mesma forma que o adolescente compreende que há mais no mundo do que o prazer ou a dor infantis, o adulto percebe que há mais no mundo do que a constante negociação adolescente por validação, aprovação ou satisfação. Tornar-se adulto é, portanto, desenvolver a capacidade de fazer o que está certo pela simples razão de estar certo. Um adolescente dirá que valoriza a honestidade porque aprendeu que dizer isso produz bons resultados. Mas, quando confrontado com conversas difíceis, dirá mentirinhas, exagerará na verdade e tornar-se-á passivo ou agressivo. Um adulto será honesto simplesmente porque a honestidade é mais importante do que o seu próprio prazer ou dor. A honestidade é mais importante do que obter aquilo que quer ou atingir um objetivo. A honestidade é inerentemente boa e valiosa em si mesmo. Portanto, a honestidade é um fim, não um meio para qualquer outro fim. Um adolescente dirá que o ama, mas a sua concepção de amor é que ele receba algo em troca. Que o amor é um encontro de troca emocional, para onde cada um leva algo que tem para oferecer e regateia com o outro pelo melhor acordo. Um adulto amará gratuitamente, sem nada em troca, porque um adulto compreende que essa é a única coisa que pode tornar o amor real. Um adulto está sem procurar nada em troca, porque fazê-lo derrotaria o próprio propósito de uma dádiva. Os valores com princípios do estádio adulto são incondicionais, ou seja, não podem ser atingidos de qualquer outra forma, são fins em si mesmos. Criança, prazer. O adolescente, princípios, prazer. Adulto, princípios. Figura 6.2. Um adulto pode abdicar do seu próprio prazer em nome dos princípios.
Há muitas crianças crescidas no mundo e há muitos adolescentes envelhecidos. Caramba, até existem alguns jovens adultos. Isto porque, passado um certo ponto, a maturidade não tem nada a ver com a idade. O que importa são as intenções de uma pessoa. A diferença entre uma criança e um adolescente e um adulto não é a sua idade nem o que fazem, mas a razão por que fazem alguma coisa. A criança rouba o gelado porque lhe sabe bem, ignora ou é indiferente às consequências. O adolescente não rouba porque sabe que isso terá más consequências para o seu futuro, mas a sua decisão é, em última análise, uma negociação com o seu futuro eu. Prescindirei de alguns prazeres agora para evitar uma grande dor futura. Porém, o adulto é o único que não rouba devido ao simples princípio de que roubar é errado. E se roubar, mesmo que saia impune, vai sentir-se pior consigo mesmo. Por que não crescemos? Quando somos crianças, a forma como aprendemos a transcender os valores, prazer, dor, gelado é bom, fogões quentes é mau. É perseguindo esses valores e vendo como eles nos falham. É só pela experiência da dor e do seu fracasso que aprendemos a transcendê-los. Roubamos o gelado, a mãe zanga-se e castiga-nos. De repente, o gelado é bom. Não parece tão simples como parecia. Há toda a espécie de outros fatores a considerar. Eu gosto de gelado e gosto da mãe. Mas tirar o gelado vai zangar a mãe. O que é que eu faço? Finalmente, a criança é forçada a aceitar o facto de que é preciso fazer negociações. Essencialmente, é isto que se resume uma boa parentalidade nos primeiros anos. Implementar as consequências corretas para o comportamento infantil motivado por dor, prazer. Castigá-los por roubarem gelado. Recompensá-los por se sentarem sossegados no restaurante. Está a ajudá-los a compreender que a vida é muito mais complicada do que os seus próprios impulsos ou desejos. Os pais que não conseguem fazer isto falham aos seus filhos de uma maneira incrivelmente fundamental, porque a criança não tardará a ter a percepção chocante de que o mundo não lhe satisfaz os caprichos. Aprender isto depois de adulto é terrivelmente doloroso. Muito mais do que teria sido se a criança tivesse aprendido a lição quando era mais pequena. Ele será socialmente punido pelos seus pares e pela sociedade por não compreender isso. Ninguém quer ser amigo de um pirralho mimado e egoísta. Ninguém quer trabalhar com alguém que não considera os sentimentos dos outros nem aprecia regras. Nenhuma sociedade aceita alguém que metaforicamente ou literalmente rouba gelado do congelador. A criança que não foi ensinada será marginalizada, ridicularizada e punida pelo seu comportamento no mundo adulto, o que resultará em ainda mais dor e sofrimento. Os pais podem falhar aos filhos de outra maneira. Podem abusar deles. Uma criança abusada também não se desenvolve além dos seus valores baseados em dor e prazer, porque os seus castigos não seguem um padrão lógico e não reforçam valores mais profundos e abstratos. Em vez de fracassos previsíveis, a sua experiência é apenas aleatória e cruel. Roubar gelado resulta por vezes num castigo excessivamente duro. Outras vezes não tem qualquer consequência. Assim, nenhuma lição é aprendida. Nenhum valor mais alto é produzido. Não ocorre qualquer desenvolvimento. A criança nunca aprende a controlar o seu próprio comportamento e desenvolve mecanismos para lidar com a dor incessante. É por isso que crianças maltratadas e crianças mimadas acabam muitas vezes por ter os mesmos problemas na vida adulta. Permanecem presas ao sistema de valores da sua infância. Acima de tudo, passar à adolescência exige confiança. Uma criança deve confiar que o seu comportamento vai produzir os resultados esperados. Roubar tem sempre más consequências. Tocar num fogão quente tem sempre más consequências. Acreditar nestes resultados é o que permite a uma criança desenvolver regras e princípios. O mesmo é verdade quando a criança cresce e entra na sociedade.
Uma sociedade sem instituições ou líderes de confiança não pode desenvolver regras e modelos. Sem confiança, não existem princípios de que possamos depender para ditar as nossas decisões. Por isso, tudo regride para um egoísmo infantil. As pessoas ficam presas no estágio adolescente de valores pelas mesmas razões que ficam presas nos valores infantis: trauma e ou negligência. As vítimas de bullying são um exemplo particularmente notável. Uma pessoa que sofreu de bullying na infância andará pelo mundo com a consciência assumida de que ninguém a amará ou respeitará incondicionalmente, que toda a afeição deve ser duramente conquistada através de uma série de conversas ensaiadas e ações enlatadas. Tem de se vestir de uma certa maneira, tem de falar de uma certa maneira, tem de agir de uma certa maneira, ou terá problemas. Algumas pessoas tornam-se exímias no jogo da negociação, tendem a ser encantadoras e carismáticas e são naturalmente capazes de produzir o que as outras pessoas querem delas e cumprir o papel. Esta manipulação raramente lhes falha de maneira significativa. Por isso, começam a acreditar que é assim que o mundo funciona. A vida é como um grande ginásio da escola secundária e temos de empurrar as pessoas contra os cacifos, antes que sejam elas a empurrar-nos. Os adolescentes precisam que lhes mostrem que a negociação é uma esteira rolante incessante, que as únicas coisas na vida de verdadeiro valor e significado são conquistadas sem condições, sem transações. São necessários bons pais e bons professores para não sucumbir à negociação adolescente. A melhor maneira de o fazer é, evidentemente, pelo exemplo, mostrando-lhes o que é incondicionalidade, sendo você próprio incondicional. A melhor maneira de ensinar um adolescente a confiar é confiando nele. A melhor maneira de ensinar um adolescente a respeitar é respeitando-o. A melhor maneira de ensinar alguém a amar é amando-o. E não se pode forçar-lhe o amor, a confiança ou o respeito. Afinal, isso tornaria essas coisas incondicionais. Mas simplesmente lhes damos compreendendo que, a certa altura, a negociação de um adolescente falhará e ele compreenderá o valor da incondicionalidade quando estiver preparado. Quando pais e professores falham, é em geral porque eles próprios estão presos num estágio adolescente de valores. Também eles veem o mundo em termos transacionais. Também eles trocam amor por sexo, lealdade por afeição, amor ou respeito. De facto, muito provavelmente negociam com os filhos por afeição, amor ou respeito. Acham que é normal, por isso as crianças crescem a achar que é normal. E a relação transacional, pais-filhos, merdosa e superficial, é então replicada quando a criança sai para o mundo e forma as suas próprias relações, porque ela então torna-se pai ou professor e transmite os seus valores adolescentes às suas crianças, levando a que esta atrapalhada continue por mais uma geração. Quando crescem, as pessoas de mente adolescente andarão pelo mundo assumindo que todas as relações humanas são um infindável acordo negocial, que a intimidade não é mais do que uma sensação falsa de conhecer a outra pessoa para benefício mútuo de ambos, que todas as pessoas são um meio para atingir um fim egoísta, e em vez de reconhecerem que os seus problemas estão enraizados na sua abordagem transacional do mundo, acham que o seu único problema é terem demorado tanto tempo a fazer as transações corretamente. É difícil agir incondicionalmente. Amamos alguém sabendo que podemos não ser correspondidos, mas amamo-lo mesmo assim. Confiamos em alguém sabendo que podemos ser magoados ou enganados. Isto porque agir incondicionalmente exige um certo grau de fé. Fé em que isto é a coisa certa a fazer, mesmo que resulte em mais dor, mesmo que não resulte para si ou para outra pessoa. Fazer o salto de fé para um estágio adulto, virtuoso, exige não só capacidade de suportar a dor, mas também coragem para abandonar a esperança, prescindir do desejo de que as coisas sejam sempre melhores ou mais agradáveis, ou muito divertidas. O seu cérebro pensa dir-lhe-á que isso é ilógico,
que os princípios de que parte devem inevitavelmente estar errados de alguma forma. Contudo, falo. Valores. Na infância é o prazer, ou a dor. Na adolescência, regras e papéis. Na idade adulta, virtudes. Na infância, vêm as relações como lutas de poder. Na adolescência, como performances. Na idade adulta, como vulnerabilidade. A autoestima na infância é narcisista. Grandes alterações entre o sou o melhor e sou o pior. Na adolescência, depende dos outros, validada externamente. Na idade adulta, independentemente, validado sobretudo internamente. A motivação na infância é o autoengrandecimento. Na adolescência, a autoaceitação. Na idade adulta, amor fati. A política na infância é extremista e nihilista. Na adolescência, pragmático e ideológico. Na idade adulta, pragmático e não ideológico. Na infância, para crescer, precisa de instituições e pessoas de confiança. Na adolescência, de coragem para se desapegar dos resultados, fé em ações incondicionais. Na idade adulta, autoconsciência consistente. Os comportamentos adultos são sobretudo vistos como admiráveis e dignos de nota. É o patrão que assume a responsabilidade pelos erros dos seus empregados, a mãe que troca a sua felicidade pela do filho, o amigo que nos diz que precisamos de ouvir mesmo que isso nos chateie. São estas pessoas que mantêm o mundo de pé. Sem elas, provavelmente estaríamos todos fodidos. Não é coincidência, então, que todas as grandes religiões do mundo empurrem as pessoas para estes valores incondicionais, seja o perdão incondicional de Jesus Cristo, ou o nobre caminho octuplo de Buda, ou a justiça perfeita de Maomé. Nas nossas formas mais plurais, as grandes religiões do mundo aproveitam o nosso instinto humano da esperança para tentar orientar as pessoas para as virtudes adultas, ou, pelo menos, essa é a intenção original. Infelizmente, à medida que crescem, estas religiões começam inevitavelmente a ser geridas por adolescentes negociadores ou crianças narcisistas, pessoas que pervertem os princípios religiosos para seu ganho pessoal. Todas as religiões humanas sucumbem a esta falha da fragilidade moral a certa altura. Por mais bonitas e puras que sejam as suas doutrinas, a religião acaba por se tornar uma instituição humana e todas as instituições humanas, mais tarde ou mais cedo, corrompem-se. Os filósofos do iluminismo, excitados pelas oportunidades concedidas ao mundo pelo crescimento, decidiram remover a espiritualidade da religião e realizar a tarefa com as religiões ideológicas. Trocaram a ideia de virtude por objetivos concretos e mensuráveis. Criar mais felicidade e menos sofrimento. Dar às pessoas maiores liberdades pessoais e promover a compaixão, a empatia e a igualdade. E estas religiões ideológicas, como as religiões espirituais antes delas, também cedem à natureza deficiente de todas as instituições humanas. Quando tentamos regatear a felicidade, destruímos a felicidade. Quando tentamos forçar a liberdade, negamos a liberdade. Quando tentamos criar igualdade, sabotamos a igualdade. Nenhuma destas religiões ideológicas confrontou a questão fundamental, a condicionalidade. Ou não admitiram ou não lidaram com o facto de que, em que quer que tornemos o nosso valor Deus, estaremos sempre dispostos, a certa altura, a abdicar da vida humana para nos aproximarmos dele. Adorar um Deus sobrenatural, um princípio abstrato, um desejo sem fim, desde que o façamos por tempo suficiente, resultará sempre em abdicar da nossa própria humanidade ou da humanidade dos outros para atingir os objetivos dessa adoração. E o que deveria salvar-nos do sofrimento, mergulha-nos de novo no sofrimento. O ciclo de esperança-destruição recomeça. E é aqui que entra Kant. A única regra de vida. Desde muito cedo na sua vida,
Kant compreendeu o jogo da toupeira de manter a esperança perante a verdade desconfortável e, como toda a gente que toma consciência deste cruel jogo cósmico, desesperou. Mas recusou-se a aceitar o jogo. Recusou-se a acreditar que não existia um valor inerente à existência. Recusou-se a acreditar que estamos condenados para sempre a inventar histórias para dar à nossa vida uma sensação arbitrária de significado. Então, Kant decidiu usar o seu cérebro que pensa, extremamente musculoso, para descobrir como seria o valor sem esperança. Kant começou com uma observação simples. Em todo o universo existe apenas uma coisa que, tanto quanto sabemos, é completamente escassa e única: a consciência. Para Kant, a única coisa que nos distingue do resto da matéria do universo é a nossa capacidade de raciocinar. Somos capazes de observar o mundo à nossa volta e, através do raciocínio e vontade, agir sobre ele. Isto para ele era especial, excessivamente especial, quase um milagre, porque em relação a tudo na infinita duração da existência, somos a única coisa, que nós saibamos, que pode realmente dirigir a existência. No cosmos conhecido, somos as únicas fontes de engenho e criatividade. Somos os únicos que podemos conduzir o nosso próprio destino. Somos os únicos que temos a consciência de nós próprios. E, tanto quanto sabemos, somos a única tentativa que o universo tem de auto-organização inteligente. Assim, Kant deduziu com inteligência que, logicamente, o valor supremo no universo é a coisa que concebe o próprio valor. O único verdadeiro significado na existência é a capacidade de formar significado. A única importância é a coisa que decide a importância. E esta capacidade de escolher significado, de imaginar importância, de inventar propósito, é a única força no universo conhecido que se pode propagar a si própria, que pode disseminar a sua inteligência e gerar níveis cada vez mais elevados de organização através do cosmos. Kant acreditava que, sem racionalidade, o universo seria um desperdício, em vão e sem propósito. Sem inteligência e a liberdade para exercer essa inteligência, seríamos o mesmo que um monte de rochas. As rochas não mudam, não concebem valores, sistemas, organizações. Não se alteram, não se aperfeiçoam nem criam, apenas estão ali. Mas a consciência pode reorganizar o universo. E essa reorganização pode acrescentar-se a si própria exponencialmente. A consciência pode pegar num problema, um sistema com um certo grau de complexidade e conceber e gerar uma maior complexidade. No espaço de 1 milhar de anos, passámos de agitar pauzinhos numa pequena caverna para o desenho de reinos digitais que ligam as mentes de milhares de milhões de pessoas. Noutros 1000, podemos facilmente estar entre as estrelas, dando enorme forma aos planetas e ao próprio espaço e tempo. Cada ação individual pode não importar no grande esquema das coisas, mas a preservação e promoção da consciência racional, em geral, importa mais do que qualquer outra coisa. Kant defendia que o dever moral mais importante é a preservação e o crescimento da consciência, tanto em nós próprios como nos outros. Chamou este princípio de dor sempre a consciência em primeiro lugar, a fórmula da humanidade, e esta, de certa forma, explica, bem, digamos que tudo, sempre. Explica as nossas intuições morais básicas, explica o conceito clássico de virtude, explica como agir nas nossas vidas cotidianas sem depender de qualquer visão imaginada de esperança, explica como não ser um cretino. E como se isso não bastasse, explica tudo isto numa única frase. A fórmula da humanidade declara: age usando a humanidade, seja na tua própria pessoa ou na pessoa de outro, sempre ao mesmo tempo como um fim, não meramente como um meio. É isto. A fórmula da humanidade é o princípio único que arranca as pessoas da negociação adolescente para a virtude humana e adulta. Está a ver?
O problema com a esperança é que esta é fundamentalmente transacional. É uma negociação entre as nossas ações atuais e um imaginado futuro agradável. Não comas isto e vais para o céu. Não mates aquela pessoa ou metes-te em sarilhos. Trabalha arduamente e poupa o teu dinheiro, porque isto te fará feliz. Para transcender o reino transacional da esperança, é preciso agir incondicionalmente. É preciso amar alguém sem esperar nada em troca. Caso contrário, não é verdadeiro amor. É preciso respeitar alguém sem esperar nada em troca. Caso contrário, não o respeitamos verdadeiramente. É preciso falar honestamente sem esperar uma palmadinha nas costas ou uma estrela dourada ao lado do nosso nome. Ou não estaremos a ser verdadeiramente honestos. Kant resumiu estes atos incondicionais num princípio único. É preciso nunca tratar a humanidade meramente como um meio, mas sempre como um fim em si própria. Mas, como é isto na vida cotidiana? Eis um exemplo simples. Vamos supor que tenho fome e quero um burrito. Meto-me no carro e vou a Chipotle e encomendo o meu habitual monstro com duplo recheio de carne que me faz tão feliz. Nessa situação, comer um burrito é o meu objetivo final. É por causa dele que estou a fazer tudo o resto. Meter-me no carro, conduzir, pôr gasolina, etc. Todas estas coisas que faço para obter o burrito são os meios e as coisas que tenho de fazer para atingir o meu fim. Os meios são coisas que fazemos condicionalmente. São aquilo com que negociamos. Não quero meter-me no carro e conduzir e não quero comprar gasolina, mas quero um burrito. Por isso, para ter o burrito, tenho de fazer aquelas outras coisas. Um fim é algo que é desejado por si mesmo. É o fator motivante, definidor das nossas decisões e comportamentos. Se eu quisesse comer um burrito, só porque a minha mulher queria um burrito e eu queria que ela ficasse contente, então o burrito já não era o meu fim. Passava a ser um meio para um fim ainda mais grandioso, a felicidade da minha mulher. E se eu só quisesse que a minha mulher ficasse feliz para dar uma queca esta noite? A felicidade da minha mulher passava a ser um meio para um fim mais grandioso, neste caso, sexo. Provavelmente este último exemplo fê-lo retroceder-se um pouco e achar que eu sou um porco. É exatamente isto que Kant fala. A sua fórmula da humanidade declara que tratar qualquer ser humano ou qualquer consciência como um meio para outro fim é a base de todo o comportamento errado. Então, usar o burrito como um meio para o fim da minha mulher está certo. Por vezes é bom fazer as nossas mulheres felizes. Mas se eu tratar a minha mulher como um meio para obter sexo, então estou a tratá-la meramente como um meio e, como diria Kant, isto tem algum grau de incorreção. Do mesmo modo, mentir é errado porque estará a conduzir erroneamente o comportamento consciente de outra pessoa para atingir o seu próprio objetivo. Estará a tratar essa pessoa como um meio para o seu próprio fim. Fazer batota não é ético por uma razão simples. Estará a violar as expectativas de outros seres racionais e sencientes para os seus objetivos pessoais. Está a tratar toda a gente que faz o mesmo exame ou segue as mesmas regras como um meio para o seu fim pessoal. A violência é a mesma coisa. Está a tratar outra pessoa como um meio para um fim maior. A nível político ou pessoal, está errado, leitor, está errado. A fórmula da humanidade de Kant não só descreve a nossa intuição moral para o que é errado, também explica as virtudes adultas, aquelas ações e comportamentos que são bons em si mesmos. A honestidade é boa em si mesma porque é a única forma de comunicação que não trata as pessoas meramente como meios. A coragem é boa em si mesma porque falhar em agir é tratar, quer a si próprio, quer aos outros, como um meio para o fim de sufocar o seu medo. A humildade é boa em si mesma porque cair numa certeza cega é tratar os outros como um meio para os seus próprios fins. Se alguma vez houvesse uma regra única para descrever todo o comportamento humano desejável, seria provavelmente a fórmula da humanidade.
Mas eis aqui o que é mais bonito. Ao contrário dos nossos sistemas ou códigos morais, a fórmula da humanidade não depende da esperança. Não há um sistema grandioso para impor ao mundo, nem quaisquer crenças sobrenaturais baseadas na fé para proteger das dúvidas ou da falta de provas. A fórmula da humanidade é simplesmente um princípio. Não projeta qualquer utopia futura. Não lamenta qualquer passado infernal. Ninguém é melhor ou pior ou mais íntegro que os outros. A única coisa que importa é que a consciência será respeitada e protegida. Fim da história. Porque Kant compreendeu que, quando nos pomos ao trabalho de decidir e ditar o futuro, soltamos o potencial destruidor da esperança. Começamos a preocupar-nos em converter as pessoas em vez de as respeitarmos, em destruir o mal nos outros em vez de arrancarmos de nós próprios. Em vez disso, ele decidiu que a única maneira lógica de melhorar o mundo é através de nos melhorarmos a nós mesmos, crescendo e tornando-nos mais virtuosos, tomando a decisão simples, a cada momento, de nos tratarmos a nós próprios e aos outros como fins e nunca simplesmente como meios. Seja honesto, não se distraia nem se prejudique, não evite a responsabilidade nem sucumba ao medo. Ama abertamente e sem medo. Não ceda a impulsos tribais ou ilusões, porque não há céu nem inferno no futuro. Há apenas as escolhas que faz a cada momento. Vai agir condicional ou incondicionalmente. Vai tratar os outros como simples meios ou como fins. Vai promover as virtudes adultas ou o narcisismo infantil. A esperança nem sequer entra na equação. Não espere uma vida melhor. Seja uma vida melhor. Kant compreendeu que existe uma ligação fundamental entre o nosso respeito por nós próprios e o nosso respeito pelo mundo. A forma como interagimos com a nossa própria psique é o modelo de como aplicamos as nossas interações com os outros, e pouco progresso se fará com os outros enquanto não progredirmos connosco próprios. Quando promovemos uma vida cheia de prazer e simples satisfação, estamos a tratar-nos como um meio para os nossos fins prazerosos. Assim, o autoaperfeiçoamento não é o cultivar de uma maior felicidade, mas, muito mais, o cultivar de um maior autorrespeito. Dizer a nós mesmos que somos inúteis e merdosos é tão errado como dizer aos outros que eles são inúteis e merdosos. Mentir a nós próprios é tão pouco ético como mentir aos outros. Fazer mal a nós mesmos é tão repugnante como fazer mal aos outros. Amar-se a si mesmo e cuidar de si mesmo não é algo que aprenda ou pratique. É algo que é eticamente chamado a cultivar dentro de si mesmo, ainda que seja tudo o que lhe resta. A forma da humanidade tem um efeito de onda. A sua maior capacidade de ser honesto consigo mesmo vai aumentar a sua honestidade com os outros, e a sua honestidade com os outros vai influenciá-los a serem mais honestos consigo mesmos, o que os ajudará a crescer e ganhar maturidade. A sua capacidade de não se tratar como um meio para outro fim, por sua vez, facilitar-lhe-á tratar os outros como fins. Assim, ao limpar a sua relação consigo mesmo, cria o efeito secundário positivo de limpar as suas relações com os outros, o que lhes permitirá também limparem as suas relações consigo mesmos e por aí adiante. É assim que muda o mundo. Não através de uma qualquer ideologia abrangente ou conversão religiosa em massa ou sonhos deslocados de futuro, mas atingindo a maturidade e dignidade de cada indivíduo no presente, aqui e agora. Haverá sempre diferentes religiões e diferentes sistemas de valores baseados na cultura e na experiência. Haverá sempre ideias diferentes acerca de para onde vamos e de onde vimos. Mas, como Kant acreditava, a simples questão da dignidade e do respeito a cada momento deve ser universal. A crise moderna de maturidade. A democracia moderna foi inventada no pressuposto de que a pessoa média é uma bosta egoísta e iludida e que a única forma de nos proteger de nós próprios é criar sistemas tão interligados
e interdependentes que nenhuma pessoa ou grupo possa lixar o resto da população. A política é um jogo negocial e egoísta, e a democracia é o melhor sistema de governo até agora pela única razão de que o admite abertamente. Reconhece que o poder atrai pessoas corruptas e infantis. O poder, pela sua própria natureza, força os líderes a serem transacionais. Assim, a única maneira de gerir isto é embutir as virtudes adultas no desenho do próprio sistema. Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, garantias de privacidade e direito a um julgamento justo são todas implementações da fórmula da humanidade nas instituições sociais e são implementadas de uma forma que as torna muito difíceis de ameaçar ou mudar. Na verdade, só existe uma maneira de ameaçar um sistema democrático. Quando um grupo decide que os seus valores são mais importantes do que o próprio sistema, e isto subverte a religião da democracia com outra religião, provavelmente menos virtuosa, e o extremismo político cresce. Os extremistas políticos, sendo intratáveis e sendo impossível negociar com eles, são, por definição, infantis. São um bando de bebés. Os extremistas querem que o mundo seja de uma certa forma e recusam-se a reconhecer quaisquer interesses ou valores além dos seus próprios. Recusam-se a negociar. Recusam-se a apelar a um princípio ou valor mais elevado acima dos seus próprios interesses egoístas. E não se pode esperar que sigam de acordo com as expectativas dos outros. Também são implacavelmente autoritários porque, sendo crianças, estão desesperados por um pai todo-poderoso que venha resolver tudo. Os extremistas mais perigosos sabem como dissimular os seus valores infantis na linguagem da transação ou do princípio universal. Um extremista de direita afirmará que deseja liberdade, acima de tudo, e que está disposto a fazer sacrifícios por essa liberdade. Mas o que quer mesmo dizer é que quer que a liberdade de não ter de lidar com quaisquer valores que não se coadunem com os seus. Quer a liberdade de não ter de lidar com a mudança ou marginalização das outras pessoas. Assim, deseja limitar e destruir a liberdade dos outros em nome da sua própria liberdade. Os extremistas de esquerda fazem o mesmo jogo. A única coisa que muda é a linguagem. Um extremista de esquerda dirá que quer igualdade para todos, mas o que quer mesmo dizer é que não quer que ninguém sinta dor, se sinta magoado ou inferior. Não quer que ninguém, nunca, tenha de sentir abismos morais. E deseja causar dor e adversidade a outros em nome da eliminação desses abismos morais. O extremismo, tanto de esquerda como de direita, tornou-se mais politicamente preeminente em todo o mundo nas últimas décadas. Muitas pessoas inteligentes têm sugerido explicações complicadas e sobrepostas para isto. E haverá, de certo, muitas razões complicadas e sobrepostas. Porém, permitam-me que adicione uma. A maturidade da nossa cultura está a deteriorar-se. Através do mundo rico e desenvolvido, não vivemos uma crise de riqueza ou material, mas uma crise de caráter, uma crise de virtude, uma crise de meios e fins. O cisma político fundamental no século XXI já não é direita versus esquerda, mas os valores infantis e impulsivos da direita e da esquerda versus os valores de compromisso adolescente-adulto, tanto da direita como da esquerda. Já não é um debate de comunismo versus capitalismo, ou de liberdade versus igualdade, mas sim de maturidade versus imaturidade, de meios versus fins.